Alô você, muito prazer. Meu nome é Marja Mar. Eu estou aqui nesta sessão Vida Real para o nosso bate-papo sensacional. E olha quem está aqui com a gente hoje, Maurílio Maia, o mago do branding. E eu trouxe o Maurílio hoje para a gente conversar sobre branding, identidade visual e marca. Tem muita gente que faz uma confusão danada com esses conceitos. Então nós vamos destrinchar tudo isso aqui. Então, Maurílio, me conta aqui, qual que é a diferença principal entre branding e identidade visual? É tudo a mesma coisa? Parece? Tem gente que confunde? Como é que é? Não, não é a mesma coisa. No design, a gente trabalha muito com parâmetros estéticos, de uma maneira geral, né? O branding, ele vai além desses parâmetros estéticos. Então, uma resposta para essa pergunta seria, primeiro, pegar esse entendimento de que quando você vai fazer uma identidade visual, você está elaborando elementos estéticos para uma marca. Então você vai pensar no símbolo gráfico, no lettering, né, que esses dois elementos, de uma maneira geral, formam uma marca, né? Existem marcas que são só o lettering, né, que seria a parte escrita da marca. Tem outras que têm o recurso de usar um símbolo gráfico, né, um ícone. E tem marcas que depois de um certo tempo elas adotam só o ícone para comunicar também, né? Tem a nossa querida paleta de cores. Sim, é isso que eu ia falar. A identidade visual é uma sistematização visual de uma representação de uma empresa, né? Então isso envolve as cores institucionais, a marca, a papelaria, né? Qual que é a tipologia, né? A fonte que é usada para textos institucionais, Auxiliar, né? Fonte auxiliar. E o branding é uma metodologia para chegar na personalidade da marca. Então, com o branding, você vai além da estética, você pode tomar decisões que dizem respeito a processos e estratégias dentro da marca, né? Dentro daquela empresa. Né? Então, ele é independente do fator estético, o branding. Ele ajuda muito a tomar decisões estéticas também. Né? A gente pode considerar que o branding é como se fosse uma terapia de marca? É engraçado você falar isso, porque a maioria dos meus clientes falam que eu tô fazendo uma sessão de terapia com eles. Né? Sempre desconfiei disso, não é? Porque você vai ter que ir no fundo, não só da empresa, Exato. como da pessoa, porque às vezes o dono e quem tá ali na liderança, ele se confunde um pouco, então às vezes ele fala de uma característica dele, às vezes faz uma característica da marca. Então é meio um processo ali de conhecimento profundo, né, para desenvolver isso. Sim. Como eu trabalho com clientes de uma maneira geral pequenos e médios, eu até gosto que as coisas se misturem na cabeça deles inicialmente para depois a gente fazer as separações devidas, né? Mas o meu trabalho com branding vai a partir do propósito daquele negócio, daquela empresa. Então, primeiro, investigar não o que a empresa faz e o como ela faz, primeiro, mas sim quais que são os princípios norteadores para a pessoa se motivar até aquela empresa, né? E quais desses motivos se tornam valores e propósitos, né? Que aquela empresa vai entregar para o mundo depois, né? E uma coisa também que muita gente confunde é marca com logotipo, né? Então a marca é uma coisa muito maior, é como se fosse uma coisa muito maior que é um guarda-chuva embaixo da marca, muito mais que o desenho, né? A marca, inclusive, é um termo meio que da publicidade, né? Que a marca é justamente isso, aquilo que marca o outro, né? E não necessariamente é pura e simplesmente o logotipo, né? O logotipo é o símbolo gráfico. Né? A identidade visual é toda a sistematização estética que está envolvendo esse símbolo gráfico. E o branding está ali em cima, comandando a história? O branding, ele auxilia nesse processo de marca e de identidade visual, mas ele não é só isso. Né? Então,
ele pode e deve interferir numa coisa que é chamada de design do serviço, né? Ou design do varejo, dependendo do caso, né? Então, ele pode ajudar um empresário e toda a equipe dele, seja uma equipe terceirizada ou não, a tomar decisões sempre alinhadas com um propósito e com o objetivo. Então, se eu faço, por exemplo, uma reunião de branding com um cliente, né, e defino junto com ele quais são os parâmetros, quais que são os propósitos, qual que são as personas que estão sendo atendidas por essa marca, quais que são os propósitos e valores e como que eles estão alinhados com os valores e as dores desses clientes, né? E aí tomar uma série de decisões para, vamos dizer assim, definir qual que seria o viés, né, ou qual que seria os macrotemas que aquela marca trabalha, para depois aquela marca tomar decisões que dizem respeito à publicidade, a design, a escolhas de desenvolvimento de produtos, às vezes. Até de contratação, né, de pessoas. Delegar, né? Então, assim, quando você tem uma segurança que é dada a partir do branding, você tem uma facilidade para delegar coisas que não estão no, digamos assim, estrategicamente, não é você que deveria fazer. E aí tem algumas ferramentas, por exemplo, a análise SWOT é justamente isso. Você analisar coisas que são importantes e urgentes, que são coisas que você deve fazer, e separar elas de coisas que você trata como urgência, mas que elas não necessariamente são importantes. Tudo que é urgente e não é importante, você pode delegar, por exemplo. Se você tem facilidade de entender o seu propósito, que é uma coisa que o branding trabalha, você tem facilidade para definir também o que você vai delegar. E uma outra coisa, é fácil também você tomar decisões de aprovação. Porque se você fez uma consultoria prévia de branding com alguém... Não, eu já fiz. Se, por exemplo, a pessoa vai fazer uma marca com um designer, não precisa nem ser a mesma pessoa que fez a estratégia de branding, né? Então, vai fazer um logotipo, uma identidade visual, só que esse cliente, ele olha para o que foi apresentado e fala assim, bom, eu não acho que isso está alinhado com o branding que eu fiz a consultoria, por exemplo, comigo, com o Maurílio, né? Então, isso facilita o processo de aprovação. E, além disso, facilita o processo de briefar esses outros profissionais também. Porque se você tem um manual de branding previamente definido, que você vai entregar para um profissional, ele vai seguir aquilo como se fosse o briefing ou uma parte significativa do briefing, né? Sim, clareia tudo, né? A gente tem um exemplo da Intimité, né? Sim. Que é um sex shop que a gente desenvolveu um trabalho para eles que foi muito legal. E teve um momento que a dona, né, da marca, a Lili, super gracinha, fofinha, ela ficou pensando, né, em produtos que ela podia lançar e tal. Aí uma hora ela pensou assim, vamos fazer uma caneca? Não sei o quê, vamos fazer aí ela pensou assim, vamos fazer uma agenda de ciclo, fluxo menstrual, não sei o quê. Aí a hora eu perguntei pra ela, assim, o branding tava tudo fechadinho, né? Você conseguiu achar todos os pontos, assim, que ela chegou aqui meio confusa e a gente falou, não, é esse caminho aqui, você vai... E Maurílio tem um negócio, umas cartas mágicas, assim, que ele joga, todo mundo... Parece que, assim, a cartomante do branding, ele joga, assim, e a pessoa olha e fala, meu Deus, eu sou isso! E aí clareia tudo. E aí, na hora que ela pensou esses produtos, eu falei, peraí, esses produtos, mesmo que seja fácil, ou que seja legal, ou que tem mais gente fazendo, isso tá alinhado com o seu projeto, com o seu branding? Ela parou, pensou, falou, eu não acho que não, porque assim, para cada produto que a pessoa faz, ela tá gastando uma energia. Sim. Que às vezes vamos fazer um negócio que tem a ver, que vai conectar direto, do que falar, não vou fazer uma canequinha, vou fazer um lápis, vou fazer um bloquinho, vou fazer um... E aí ela fica meio perdida, dando tiro para todo lado, a pessoa fica confusa ali, né? Então, assim, se você tem um branding book, né, facilita demais, clareia demais. E outra coisa que eu queria te perguntar, o branding é uma coisa que você fez e não mexe mais?
Não, o branding ele está relacionado com estratégias também, né? Então, uma das coisas que eu trabalho é usar os arquétipos junguianos, né? Que são 12 arquétipos, e se você toma as cartas, eu tenho alguns materiais de apoio que são feitos por outros profissionais e que eu uso na minha metodologia e que às vezes eles subdividem, por exemplo, cada um desses 12 arquétipos em outros 4 subarquétipos, por exemplo, né? Para chegar nesse ponto, né, de definir um arquétipo de marca para estratégia de algum cliente, eu penso no momento atual da marca, quais são os desafios e os objetivos. Mas é uma mudança que ela vai ser uma mudança confortável para a pessoa ao longo do tempo. Por quê? Se a gente está falando de propósitos, a gente está falando de algo que vai mudar muito lentamente. Se você está falando de propósito, você está falando de uma coisa que vai além de objetivo. O propósito é meio que um sonho, né? Então, a pessoa, ela tá alinhada com isso, né? O dono da empresa e a empresa, né? Isso vira parte da cultura da empresa, né? Da filosofia da empresa. Então, eles estão alinhados com isso. Então, a tendência se for mudar, é mudar muito mais no sentido de sofrer pequenas adequações, né? Porque é o propósito, afinal. E a vantagem disso uma empresa ela pode mudar de segmento, por exemplo, mas se você tem um propósito bem alinhado, você consegue manter a empresa do jeito que ela mudando o nicho de mercado, porque o propósito é o mesmo. Sim. Porque você está comunicando muito mais através do propósito do que do produto, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, de quarentena, né, diz muito a respeito disso. Várias empresas tiveram que fazer uma mudança, né? Por exemplo, a venda de comida já existiu delivery, mas hoje é o delivery, né? Tipo assim, que tá acontecendo. Então tinha empresas que não estavam 100% preparadas para isso, mas que começaram a se adaptar para o delivery. Então, as empresas que tinham um branding mais bem resolvido, possivelmente foram as que tomaram a decisão mais rápido de mudar a maneira de trabalhar. Porque deixou de ser pura e simplesmente um produto, que é a comida, para virar um serviço, que é a comida entregue. Mesmo que seja a partir de aplicativos e tudo mais, você está se adequando a essa estrutura, que é uma estrutura que já está pautada em branding, com certeza, né? Esses grandes aplicativos, grandes empresas, todas elas já trabalham branding, né? Isso já faz parte do processo delas. O que acontece hoje a conhecimento está tão difundido que hoje é possível aplicar metodologias e ferramentas de branding para pequenas empresas, pequenos negócios, e cada vez mais está sendo pedido para que elas já sigam, né, esse protocolo, vamos falar assim. E o que eu senti também que foi um momento de fazer muitas parcerias, né? E aí, quando você já tem um branding fechadinho, as pessoas se uniram dentro de um branding correlato, irmãozinho, né? Então, assim, eu vi marcas, empresas de comida mesmo, né, restaurantes, que eles se uniram a outros que tinham uma correlação. Então, assim, um restaurante que trabalhava com produtos locais e junta com um de bebidas locais, então Sim. Eles continuam atendendo dentro daquele mesmo rumo, né? E não simplesmente falar, eu vou comprar a cerveja ali de um lugar X. Não, eu vou procurar pessoas locais que continuam fechadas com o meu brand, se juntaram para a cozinha para ficar uma coisa mais fácil de atender, mas aí você consegue parceiros, né? Parceiros irmãos, criar comunidades, né? Dentro daquilo que está alinhado com o que você pensou para a marca. Isso é muito importante e muito visível quando acontece, porque hoje em dia o consumidor ele tem um esclarecimento muito grande sobre as marcas e o que as marcas estão fazendo, porque costumam acompanhar em redes sociais, né? Não dá para enganar mais. Não dá para enganar. As notícias elas chegam muito rápido, né? Então assim, quando você tem um branding que é verdadeiro, né? Você se alinha também com outras marcas que também têm brandings análogos, vamos falar assim, né? Que eles têm alguma correspondência, algum ponto que é tangente, né? E esse ponto tangente fortalece as duas, porque aí você pega, por exemplo, os seguidores da marca X mais os seguidores da marca Y comprando um pacote de serviços ou produtos que geram para essa pessoa, o consumidor final, uma experiência.
né? Um valor muito maior. Ela tá vivendo ali uma experiência, né? Porque não é pura e simplesmente o consumo, até porque a gente está numa fase que não é isso, né? Não é pura e simplesmente o consumo. Então, a gente está sentindo falta de algumas coisas, né? Eu, às vezes, estou sentindo falta, por exemplo, de sentar num café para ter essa experiência de gastar o meu tempo sentado num café, tomando o meu café. Ai, nós vamos chegar. Né? Então, assim, uma marca. E eu quero tomar um café. Pois é, por favor. Venham tomar café com a gente. Nós vamos fazer um encontro de café. Mas imagina vamos simular uma situação assim. Imagina uma marca que vende produtos de pães artesanais, se associa com uma marca de um café orgânico, premium, e oferece uma cesta que vai ser entregue, né? E aí essa cesta também pode vir com algum produtor local, por exemplo, peças utilitários feitos em cerâmica por um ceramista, né? Então você está fortalecendo uma economia que nesse caso especificamente, é uma economia diferente, né? Não é essa macroeconomia de produtos industrializados, então muitas pessoas se identificam com isso, então isso já tem muito valor, né? Mesmo as pessoas que ainda não estão completamente transformadas por essa vibe, elas estão atentas a esse tipo de produto, né? Então, quando você se associa com coisas que têm qualidade, mas que também têm propósito, você só está mostrando para o seu cliente, olha, minha marca não é uma marca qualquer, ela pensa no seu bem-estar, ela pensa no seu cuidado, ela pensa no futuro, ela está atualizada em relação às coisas que estão acontecendo globalmente, né? Porque isso é um movimento global. E isso gera identificação com o consumidor final. Com certeza. Adorei nosso papo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se a gente deixar, a gente fica aqui assim, até amanhã falando de brand design, de marca, de identidade. Mas uma coisa é certa. Pense antes de fazer, mas faça. Se você não agir, você vai ficar só no pensamento. Então pense e faça. E arrasa no brand, tá? Beijo pra vocês.